Boa noite, igreja. Pode sentar-se, por favor. Louvado seja Deus pela vida de cada um nessa noite. Senhor, nos dê a graça suficiente para que a gente possa entender o que Ele tem para nos falar nessa noite. Irmãos, nós temos visitante, a dona Leonilda. Onde está a dona Leonilda? Por favor. Seja bem-vinda. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida e há uma porção daquilo que o Senhor tem reservado para os que são já da casa há algum tempo. Ela é a mesma porção que o Senhor tem reservado para ti que nos visita nessa noite. Seja muito bem-vinda. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos passar primeiro os avisos, para que depois a gente possa ler a palavra e nos determos mais naquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Então, amanhã, segunda-feira, não haverá o culto de mulheres. Todas as segundas há o culto, amanhã, então não haverá. A maioria das pastoras estão em viagem e em virtude também desse feriado prolongado, esse culto de mulheres não vai acontecer, tá bom? Em princípio é esse o recado. Depois as atividades retornam quarta-feira novamente e no decorrer do culto nós temos mais uma informação para trazer. Irmãos, nós temos 2 locais onde vocês podem fazer as suas ofertas, trazerem seus dízimos aqui na igreja. Os 2 no fundo, um mais na entrada, um mais próximo àquela estante de livros. Você que acredita que esse lugar existe, né, para que pessoas possam aqui ouvir a voz do Senhor e ter as suas vidas transformadas. Se você crê nisso, você também pode investir nisso. A gente só investe naquilo que acredita, não é assim? Ninguém aplica recurso algum, seja ele qual for, empenho, recurso financeiro, envolvimento. Ninguém se move, né, em favor daquilo que não acredita. Mas se você acredita que Deus pode agir nesse lugar através da sua palavra, dos seus ensinamentos, então você também pode investir nesse lugar. Esse lugar existe e as igrejas hoje, nos nossos dias, os templos existem, né, com o mesmo sentido que existiam os templos, né, quando Jesus pregava, se reuniu nos sábados, ele lia as escrituras e explicava as escrituras. Assim foi também, essa foi uma ferramenta que o apóstolo Paulo usou nas suas viagens missionárias, as reuniões nos templos, a leitura das escrituras e a explicação conforme o Espírito ia lhes concedendo. E hoje nos nossos dias isso não é diferente. Eu acredito que na maioria de nós aqui, nós tivemos talvez uma primeira experiência com Deus a partir de uma igreja, ou as primeiras experiências das nossas vidas foram nas igrejas. Foi assim comigo, um lugar como esse, uma porta aberta, onde um pregador simples, que não era muito polido nas suas palavras, mas que tinha um coração sincero e verdadeiro e se empenhava em falar da palavra que ele acreditava. Foi num lugar desses que eu ouvi uma palavra que entrou no meu coração e transformou a minha vida. Por isso que eu creio e eu desejo que essas portas ou outras portas como essas permaneçam abertas, mas depende também do nosso envolvimento e a nossa mobilização com tudo isso. Se você crê em tudo isso, então você tem uma tranquilidade, né, para investir também com os teus recursos, acreditando nos princípios que Deus estabeleceu também, as formas que Deus estabeleceu, quando Deus nos fala sobre dízimos e ofertas, para que você possa se envolver também no reino de Deus, e o reino de Deus avance através da tua vida. Nós não trazemos as nossas ofertas, os nossos dízimos, porque Deus vai nos recompensar. Nós não barganhamos com o Senhor,
nós cumprimos princípios naquilo que acreditamos. Eu penso que essa deve ser a tônica das nossas contribuições. Não esperar algo do Senhor, mas nos envolvermos para que o reino dele avance através daquilo que ele também tem nos concedido. Amém? Louvado seja Deus por todo aquele que crê. Eu quero orar por isso também. Pai, nós te damos graças mais uma vez, e sabemos que estamos aqui por causa da tua misericórdia, Senhor Deus, do teu amor que nos alcançou um dia, Senhor. E que todo aquele que crê, Senhor Deus, e entende do princípio dessa porta está aberta, Senhor Deus, desse lugar aqui existir e permanecer, Senhor Deus, que ele seja alcançado também com uma porção da sua graça, aquela que tu determinaste, Senhor, pelo beneplácito da tua vontade, pela tua única e verdadeira vontade, Senhor, em dar a cada um conforme o teu desejo, Senhor. E eu te peço que isso se cumpra, Senhor Deus, na vida de cada um que traz algo aqui, Senhor Deus, devolve algo reconhecendo que tu deste condição de alcançar, Senhor. Então traz para a tua casa, para que o teu reino se expanda. Também nessa oração, Senhor Deus, eu coloco a minha vida, Pai. Estou aqui diante da tua igreja, Senhor Deus, diante da tua palavra nessa noite, Pai. Declaro e confesso aqui nesse lugar, Senhor Deus, que eu sou incapaz, Senhor Deus, de acrescentar alguma coisa qualquer à vida de cada um aqui, Senhor, de cada um aqui. Mas eu creio que a tua palavra pode, Senhor Deus, a tua palavra pode penetrar no íntimo do coração, fazer a leitura, porque a tua palavra conhece os pensamentos dos corações. Assim está escrito e assim eu creio. Então que a tua palavra possa entrar no mais profundo da alma das pessoas hoje, Senhor Deus, do espírito das pessoas hoje, Senhor Deus, e colocar algo de valor ali, Pai. Que os ouvidos, as mentes, os corações sejam abertos, Senhor Deus, para receber tudo aquilo que vem dos céus. Me coloco diante de ti aqui, Senhor Deus, como alguém que está aqui para fazer isso, Senhor, para que minha voz, Senhor Deus, seja a tua voz nessa noite, Senhor Deus. Eu sei que não sou digno, Pai, mas eu creio na tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Graças a Deus. Irmãos, quem quiser acompanhar a leitura, Evangelho de João, no capítulo 1, a gente vai ler 2 versos, depois a gente tem mais alguns textos para ler também, para entender o que a mensagem nos fala nessa noite. No começo da minha jornada cristã, eu tinha muitas questões sobre o sacrifício de Jesus, né? Sempre eu ouvia que aquele Cristo que eu via pregado nos crucifixos, ele havia morrido por mim. Mas eu não entendia muito bem como funcionava isso, e eu gostaria de saber, né? Eu precisava saber, na verdade. Mas eu tinha dúvidas, e os meus questionamentos eram: precisava ter sido assim mesmo? Precisava ter sido todo aquele sangue, toda aquela tortura, todo aquele sofrimento, toda aquela tristeza? Jesus precisava ter passado por tudo aquilo que passou? Se Deus é Deus, ele podia, com um estalar de dedos, mudar tudo o rumo da história. Por que precisava ser assim? E isso é o princípio da fé. Se a salvação vem através da morte de Jesus na cruz, eu preciso entender um pouco sobre isso, né? A fé não é cega. O texto de Romanos fala no nosso culto racional. A gente precisa ter um entendimento daquilo que a gente crê também. A fé não é alguma coisa que se crê a partir de nada, porque senão a gente poderia crer em qualquer coisa, né? Num trevo de 4 folhas, num pé de coelho, numa ferradura, em qualquer coisa, né? Mas ela tem um fundamento, e essa palavra que a gente lê nessa noite, nós já compartilhamos, ou parte dela ao menos, num outro momento, num grupo menor, e eu tenho aqui nessa noite a intenção, se assim o Senhor permitir, de trazer ela para esse grupo aqui, para esse culto nessa noite, para que o Senhor nos acrescente algo. Amém, irmãos? João 1, capítulo 1, versos 22 e 23, o texto nos diz assim, ó: disseram-lhe, pois, quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? E verso 23 diz: disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Esse texto se refere a João Batista. A pergunta era para João Batista. João Batista é um personagem muito intrigante nas Escrituras, é um personagem muito importante,
nas Escrituras, e certa vez os fariseus, os doutores da lei, aquelas pessoas que conheciam toda a lei, acreditavam nos mandamentos que Moisés havia deixado, na lei que Moisés havia deixado, direcionando para o Salvador, falando sobre o Deus Criador dos céus e da terra. E esses homens viam João Batista, um cara diferente, filho de sacerdote. Ele precisava então seguir a linhagem dos rituais, o seu pai era sacerdote. Então, da mesma linhagem, ele precisava, segundo os olhos dos judeus, ele precisava seguir aqueles ensinamentos. Mas João Batista, conhecedor das Escrituras que era, ele seguia, mas de forma diferente daqueles rituais que os judeus conheciam. Então os judeus acompanhavam João Batista. Onde João Batista ia, os judeus iam e ficavam observando aquelas práticas. E João Batista batizava, pregando o arrependimento. E os judeus viam então que João Batista batizava e sabiam que algo estava errado ali. As Escrituras falavam sobre um banho de purificação. E João Batista fazia aquilo, mas de outra forma, fora daqueles rituais. E para eles, para os judeus, para os conhecedores da lei, se estava fora dos rituais, não funcionava. A gente sabe que no nosso meio hoje também às vezes é assim. Se está fora daquele padrão que a igreja já pré-definiu, parece que não funciona. E aí a gente tem que ficar dentro de uma caixa amarrado, porque tem que ser assim, senão não vai funcionar. E João Batista quebrava um pouco, abria as paredes, ou derrubava as paredes dessa caixa. Ele continuava seguindo a Escritura, mas fora daquela condição ritualista. Qual o problema da condição ritualista? Porque a sequência dos ritos para os judeus, para os religiosos, hoje não é diferente, parece que ela toma uma condição mais importante do que a própria essência. Às vezes a gente pensa assim, nós participamos certa vez de um momento de ceia, e alguém nos falou, não, eu não vou participar, porque na minha igreja a gente só participa com pão produzido sem fermento. Então ela optou por não participar daquele momento de comunhão. Ela abriu mão de participar da comunhão, porque estava fora do rito que alguém havia determinado para eles, né, para que eles cumprissem. Isso acontece nos nossos dias, acontecia nessa época também. Então eles acompanhavam João Batista e chegaram certa vez e disseram, quem és tu? Eles, os doutores da lei, aqueles homens que ficavam lá no Sinédrio, né, discutindo sobre questões da lei, mandaram esses perguntar para João Batista, escuta, quem és tu? Nos diga para que demos resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? E disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Alguém clamava, e ele era aquela voz. Alguém falava, mas usava a voz dele. O próprio Deus dizia, endireitai os caminhos do Senhor. O profeta Isaías havia falado isso. Malaquias 3:1 diz que eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E uma outra questão que a gente pode trazer, uma das questões que eu tinha também, né, além daquela de por que tinha que ter sido assim, aquela morte, aquele negócio todo, aquele sofrimento, aquela dor, né? Outra questão que eu tinha também é, escuta, quem é o homem para preparar o caminho do Senhor? Havia um homem que prepararia o caminho do Senhor segundo a Escritura, mas o Senhor precisa de alguém que prepare o seu caminho. O Senhor é sobre todas as coisas, mas a Escritura diz que sim. Ele mesmo, o Senhor, já havia determinado a salvação da humanidade, mas precisava que alguns processos acontecessem até que isso se tornasse realidade, até que ele pudesse então, quando se cumprisse esse tempo, ele poderia descer às portas do inferno e quebrar as cadeias daquele que a morte aprisionava, daqueles todos que a morte aprisionava. Antes disso, antes de se cumprir esse ato de salvação,
ainda pessoas estavam aprisionadas na morte, não havia quem salvasse. Porque nós sabemos, o pastor Gustavo pregou aqui a semana passada, que a reforma protestante surgiu, a igreja evangélica se acendeu a partir daquele texto que está em Romanos, está em Gálatas também, que é: o justo viverá pela fé. E a partir daí, então, Martim Lutero começou todo aquele processo da reforma protestante que a gente comemora por esses dias, a semana da reforma protestante. Mas enfim, o justo viverá pela fé, não são pelas obras, né? Mas e essa fé no quê, né? Na ferradura, no pé de coelho, no trevo de 4 folhas? Vamos entender isso, né? E por que esse sofrimento todo que Jesus precisou passar? No Antigo Testamento a gente sabe, esse é princípio da fé, e talvez isso agora não seja novidade para vocês aqui, mas a Bíblia nos fala no Antigo Testamento que havia um momento em que o homem se apresentava diante do sacerdote, e isso é pela misericórdia de Deus, levava um animal, impunha a mão sobre a cabeça do animal, esse ato ele transferia o seu pecado para o animal, e o animal era morto. Então aquele sangue derramado purificava o seu pecado. Então o homem saía liberto do seu pecado, pronto para pecar de novo. No outro ano viria e fazia, né, e faria o mesmo ritual. Esse ritual, a palavra nos fala que ele encobria o pecado do homem, mas ele não eliminava o pecado do homem. Ele encobria o pecado que o homem havia pecado até aquele momento. Então o homem saía dali, e todo o seu pecado a partir dali estava descoberto novamente. Ele ia precisar passar por esse processo, e esse ritual que eles faziam era de ano em ano. Por que isso? Quando João Batista se encontra com Jesus no ato do batismo, João Batista diz: olha, Jesus fala, né, eu venho para ser batizado por ti. João Batista: não, eu não sou digno, né, eu que teria que ser batizado por ti. João fala para Jesus, e aí Jesus replica para João e diz assim: não, convém que eu seja batizado por ti, que você então, João, me batize, a mim, Jesus, para que se cumpra toda a justiça. Por que Jesus se batizou? Para nos dar exemplo? Não, Jesus se batizou para que se cumprisse toda a justiça. Mas que justiça é essa? Do que Jesus estava falando? Perceba que isso tem a ver com o princípio de salvação. É importante que a gente consiga compreender, que o Senhor nos dê graça de trazer com clareza essa mensagem. Que justiça é essa que precisava ser cumprida? A justiça daquela de quem deve, precisa pagar. Não é assim? Se alguém deve para alguém, não paga, então eu vou lá acionar a justiça comum, cobrador, enfim, vai ter que pagar. É devedor, tem que pagar. Isso é um princípio de justiça. E Deus então ensinava, quando a lei falava de olho por olho e dente por dente, os homens, os sacerdotes, os escribas, eles olhavam com um olhar de vingança. Se me bateu no olho, eu bato no teu olho também. Se me quebrou um dente, eu vou quebrar um dente teu também. Mas o que Deus ensinava ali? Vingança? Não. A vingança pertence só ao Senhor, não pertence aos homens. A vingança não pertence a nós. Os vingadores, sabe, não fazem nenhum bom papel, né? Jesus ensinava ali um princípio de justiça. Olho é igual a olho, dente é igual a ele. Ele ensinava uma linha de equidade. A justiça não precisa ser equilibrada, ela não pode ser desequilibrada, porque ela vai pender para algum lado, vai ser injusta. O princípio de justiça que o Senhor ensinava era esse: deve e paga. O homem é devedor pelo seu pecado, precisa pagar. Mas se o homem não consegue pagar, se o homem mata um outro homem, como que ele vai pagar esse pecado? Com a sua própria vida? O homem não consegue pagar o seu pecado. Adão e Eva, quando estavam no paraíso, antes ainda do seu pecado, eles se encontravam nus e não havia mal nenhum, porque não havia pecado ali. Mas no momento em que eles pecaram, eles viram que estavam nus, tentaram costurar umas folhas, roupas de folhas, e essas folhas se rasgavam. A gente
aprende nesse texto que quando o homem se vê diante da situação do pecado, por mais que ele tente resolver a sua condição de pecado, ele não consegue esconder por muito tempo. Então o próprio Deus, diz o texto do Gênesis, que matou um animal e com o couro desse animal foram feitas vestes para Adão e Eva, então, para que eles tivessem a sua nudez tapada ali. Esse primeiro princípio que a Bíblia nos fala, em que precisou haver sangue derramado para que o pecado fosse encoberto. Na sequência disso, é o texto que nós falamos agora, onde o homem levava então um animal, normalmente um cordeiro ou um bezerro, enfim, um animal conforme que a lei determinasse, diante do sacerdote, impunha sua mão ali, e nessa transferência de pecado, esse animal também era morto. Deus permitia que os animais substituíssem o homem, para que o homem não tivesse que morrer pelo seu pecado. Mas isso era só uma sombra das coisas que Deus haveria de fazer. Porque então, quando Jesus se encontra com João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez, precisaria haver o sangue derramado para que houvesse remissão dos pecados, mas agora de uma forma definitiva. O que os judeus não entendiam, que o João Batista dizia: esse é aquele que tira o pecado do mundo. E eles conheciam o ritual da lei que dizia: olha, o pecado ele é encoberto, mas ele não é tirado, não tem como ser tirado o pecado. O animal recebe o pecado, é morto, e aquele teu pecado é encoberto, mas todos os outros pecados que tu vier a pecar, esses estão patentes, claros novamente. Então eu repito isso para frisar que quando Jesus veio, ele não veio para esconder o pecado, mas ele veio para arrancar o pecado. Porque o pecado que você e eu viermos a cometer amanhã ou depois da manhã, ele já foi pago na cruz do Calvário. Não existe mais um ritual em que a gente precise se submeter para que o nosso pecado seja tirado diante dos olhos de Deus. Então, um dia que o Senhor olhar para nós e for o dia do nosso juízo, Ele vai olhar e vai ver: não existe mais pecado aqui, alguém pagou. Eu não consegui pagar. Se você tem uma dívida com alguém e você não conseguiu pagar, mas outro vai e paga, a tua dívida está paga, você não pode mais ser cobrado. Você não pagou, mas alguém pagou para você. O teu credor não tem mais condição alguma de te cobrar. Está paga, mesmo que não tenha sido você. Então, eles conheciam tudo que Jesus falava, eles encontravam contrapontos na lei, mas eles sabiam que estava escrito aquilo na lei. Quando Jesus começou a chamar os seus discípulos, Felipe foi até Natanael e disse: olha, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Eles conheciam a lei, sabiam que a lei falava que haveria um Salvador, mas por que os judeus não aceitaram? E por que eles promoveram junto com os romanos a morte de Jesus? Então nós entendemos aqui que havia a necessidade de que João Batista viesse e endireitasse os caminhos do Senhor, e naquele momento então João Batista passa o pecado da humanidade para o Senhor, para que o cordeiro fosse morto e o pecado fosse expiado. Era necessário que o pecador transferisse o seu pecado para o cordeiro, senão não adiantava matar o cordeiro. E quando Jesus veio, ele precisava também receber o pecado da humanidade. E eu falo que a cruz de Cristo, ela não teria valor se Jesus não tivesse passado pelo batismo. Não adiantava matar o cordeiro se o cordeiro não tivesse recebido o pecado da humanidade. E qual foi o momento em que o cordeiro recebeu o pecado da humanidade? Foi o momento em que um homem chamado João Batista, ao qual o próprio Jesus testifica dele e diz: o homem nascido de mulher, não há nenhum maior do que João Batista. João Batista tinha a autoridade e a legitimidade para representar toda a humanidade. Aqueles que já haviam morrido, os que estavam vivos e os que viriam a nascer, que somos nós e aqueles que ainda virão. Então João Batista ali passa o pecado
de toda a humanidade, porque havia uma condição também para que o pecado fosse eliminado daquele pecador. Ele precisaria reconhecer que era um pecador. A mensagem de João Batista é arrepender-vos. Eu vou me arrepender do que se eu não acho que sou pecador? Então eu preciso olhar para mim e me entender como um pecador. Se eu acho que está tudo certo na minha vida e as coisas que eu faço está tudo tranquilo, eu não preciso de Deus, eu me resolvo sozinho. Talvez aquilo lá é só um pecadinho que nem Deus nem considera. Então não preciso de Deus, então deixa que eu me resolvo sozinho. Mas agora quando eu olho para mim e eu vejo que aquela mentirinha que eu contava lá ainda era pecado, e aquelas coisas que eu fazia lá eram pecado, sim, se eu não tivesse me arrependido, haveria um peso de juízo sobre a minha vida. Eu preciso sim olhar para mim e me reconhecer como alguém que precisa de um Salvador. E essa é a premissa, irmãos. Nós vamos reconhecer que precisamos de um Salvador, sim. Que nós não conseguimos lidar com as nossas questões do dia a dia. Quando Deus, às vezes Ele nos livra de muitas coisas, e eu por vezes já fiz oração, irmão, não sei se você já fez essa oração também, mas Senhor, me livra de mim mesmo. Me livra do meu querer, da minha vontade, do meu jeito. Que o Senhor me guarde de mim mesmo, que o Senhor te guarde de ti mesmo. Porque muitas vezes, nós nos atrapalhamos. Muitas vezes nós cavocamos o nosso buraco, nossa cova. Muitas vezes os caminhos que nós escolhemos, eles são em direção oposta àquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E essa é a condição, me ver como um dependente do Senhor. E a partir daí, então, Jesus foi batizado, ele recebeu o pecado da humanidade, e qual que era o destino do Cordeiro, depois que o Cordeiro recebia o pecado da humanidade? Era o derramamento do seu sangue. Jesus, quando João Batista veio endireitar os caminhos do Senhor, foi colocar Jesus numa nova condição. Até aqui Jesus veio como filho de Maria. O carpinteiro José aprendeu o ofício com seu pai, trabalhou até mais ou menos 30 anos. A Bíblia não nos fala mais de José, saiu de cena José, possivelmente tenha morrido. Ele cuidava como o irmão mais velho dos seus 4 irmãos e das suas irmãs, conforme Mateus 13. Ele tinha a incumbência também de ser o arrimo da casa, cuidar da sua mãe e ajudar no sustento dos seus irmãos. E ele viveu essa vida, só que agora ele precisava tomar um novo rumo. E Jesus veio em carne, não para ser um carpinteiro, mas para ser o Salvador, o Senhor e Salvador. E até então ele ainda não era. A partir do momento em que ele recebeu o pecado da humanidade, nesse encontro com João Batista, agora então ele toma um novo caminho, ou o caminho verdadeiro ao qual ele veio. O endireitar as veredas do Senhor é justamente colocar o Senhor no caminho dele. Isso veio através de João Batista. Precisava que um homem nascido de mulher, com essência humana, nascido de pai e mãe humanos, fizesse ou representasse os humanos, ou toda a humanidade. E a partir daí, Jesus caminha em direção à cruz. Não havia outro destino para o Cordeiro, senão o derramamento do seu sangue. E a partir desse momento, então, Jesus, ele sai do Jordão, do seu batismo, é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e inicia então, vencendo as tentações, ele inicia a sua jornada e faz o seu primeiro milagre. Essas duas condições são básicas para a vida cristã: entender o sacrifício de Jesus e também ser batizado. Não sei se tem alguém aqui nessa noite que não é batizado nas águas. Se houver, talvez esse texto possa te ajudar a entender melhor o processo e
para que você que já foi batizado, talvez, né, tenha alguma dúvida aí nesse processo. Eu acredito que Deus pode nos ensinar alguma coisa nessa noite, para você acreditar que aquele dia que você desceu as águas, algo aconteceu nas regiões celestiais, que talvez você não tenha visto nem sentido, mas algo aconteceu e foi anotado. Isso vai ser aberto um dia nos livros e vai estar testificado pelo Espírito, assim como quando Jesus se batizou, desceu uma pomba representando ali, ou a própria expressão do Espírito Santo, e uma voz do céu, houve encontro do Pai, do Filho e do Espírito Santo, naquele momento do batismo de Jesus. No momento em que você desceu as águas do batismo, os mesmos, eu ia dizer elementos, mas elementos não é a palavra certa, sabe, mas o mesmo poder, digamos assim, né, os mesmos poderes unidos num só no Senhor também estava agindo ali naquele dia, né, que você tomou a decisão de descer as águas do batismo. Então Jesus também ingressando agora nessa nova jornada, na jornada verdadeira da sua vida. E quando a gente desce as águas do batismo, a gente também ingressa numa nova jornada, que ela é sem volta, né? Agora há algo novo sobre nós, e há algo novo a partir de nós também. Jesus nos chamou primeiro numa condição de substituição, nos substituiu na cruz, e depois Jesus nos chama numa condição de inserção. Agora tu toma a tua cruz e segue-me. Primeiro ele me tirou do caminho da morte, ou do local da morte, e entrou no meu lugar. Aí ele venceu a morte com a vida, e ele disse: agora vem viver comigo essa nova vida. Então essa é a condição que o Senhor nos dá para todos nós que já fomos batizados, e que seremos batizados, aqueles que serão batizados ainda. E Jesus sai e ele vai e principia os seus milagres. E algumas coisas é importante que a gente leia também para compreender um pouquinho melhor. Eu quero ler contigo poucos versículos. Se está com a Bíblia aberta em João, no capítulo 1, você pode acompanhar no João capítulo 2. E a Escritura nos diz assim, João capítulo 2, logo depois então que ele foi batizado e já começou, os seus primeiros discípulos começaram a lhe seguir, e ele foi até um lugar que era o lugar dos gentios, em Caná da Galileia. A Galileia era um local onde havia muitas pessoas que não eram daqueles que tinham a mesma fé que os judeus. E Jesus então vai e ele é convidado, possivelmente algumas pessoas que lhe conheciam, a sua mãe havia sido convidada, seus irmãos estavam lá, e ele então vai também até esse casamento. E o capítulo 2 nos diz assim, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Porém tu guardaste o bom vinho até agora. E o verso 11 nos diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram neles. Irmãos, o primeiro milagre de Jesus, quando Maria, sua mãe, conhecedora de quem era o seu filho, desde quando o anjo a visitou, antes ainda dela estar grávida dele, e as coisas que iam acontecendo com ele, no decorrer da sua vida, ela ia guardando tudo no seu coração, aquele menino que aos 12 anos estava no templo discutindo com os doutores da lei, Maria ficava percebendo essas coisas,
no seu nascimento, antes ainda, né, quando ele foi levado ao templo para ser apresentado, veio um homem e disse: agora eu posso morrer, porque os meus olhos já viram o Salvador. Ele era um bebê. Esse homem tinha uma revelação do Espírito de quem era ele. Maria guardava todas essas coisas no seu coração, e essas coisas foram fazendo ela crer que realmente Jesus era o Salvador. Talvez ela se visse naquela condição: mas meu filho, né? Quem sou eu para ter gerado o Salvador? Mas chegou um momento então que Jesus diz: mulher, que tenho eu contigo? Parece uma afirmativa um pouco grosseira de Jesus, mas o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer: olha, eu estou agora vivendo um novo momento. Para mim fazer isso que eu preciso fazer e que você sabe que eu vou fazer, eu não preciso mais ser filho de Maria, eu preciso ser filho de Deus. Agora eu já ingressei, as veredas da minha jornada já foram endireitadas. Ele já havia se encontrado com João Batista. Eu estou num novo momento, agora eu preciso fazer outras coisas, e eu não dependo mais da tua instrução, porque agora eu ouço, né, e obedeço somente ao Pai. Em outras palavras, né, foi isso que Jesus quis dizer com uma frase: que tenho eu contigo, mulher, né? E Maria também, agraciada que era, sábia que era, reconheceu e falou aos serventes: olha, façam tudo o que ele vos mandar. A própria Maria abriu mão, reconheceu que o limite dela era até ali. A partir dali ela já não tinha mais o que fazer. Ela já cumprira a sua missão de ser a progenitora do Salvador da humanidade. Ponto. Acabou ali. Assim como João Batista, quando ele veio, endireitou as veredas do Senhor, passou o pecado da humanidade, eles convém que ele cresça ou diminua, sabe? Se eu morrer agora, não tem mais problema, eu já cumpri aquilo, né, ao qual eu nasci, né, pelo qual eu nasci. E nesse momento com Maria também, ela entendeu que até aqui, né, fiz de tudo pelo meu filho, mas entendo essa nova condição dele. E ele então principia os seus milagres, porque para fazer um milagre ele não precisava ser filho de Maria, né, precisava ser filho de Deus. E ele inicia o seu milagre numa festa de casamento. E aí a gente, né, vai entender um pouquinho por que Jesus fez o seu primeiro milagre naquela festa de casamento. Imagina a honra para aqueles noivos ali, né? Primeiro milagre de Jesus. Mas talvez eles nem se deram conta do que aconteceu ali mesmo, né? Só se deram conta que tinha vinho à vontade, quando na verdade já era para ter acabado. Mas por que Jesus iniciou ali? Por que foi uma transformação de água em vinho? Esse texto, o fato de ter sido num casamento é importante, né? E essas referências também podem ser usadas nos cultos de casais, enfim, né? E tudo isso é verdadeiro, né? Jesus foi convidado para um casamento, e ele precisa ser convidado para o nosso, né? Para que a nossa vida, nosso lar seja mais do que uma casa, mas seja um lar realmente, e tudo isso é verdadeiro. As pessoas que gostam de beber vinho, dizem: não, o primeiro milagre foi transformar água em vinho. Então parece que isso endossa também: não, posso beber porque Jesus mesmo, né? Então, enfim, né, tem várias nuances esse texto. Mas a gente precisa olhar para o centro, né? Não só para os arredores. Precisa entender o que o Senhor quer dizer com isso. Então quero ler só mais um pequeno versículo desse texto que nós lemos aqui. E diz assim, o verso 6: ali estavam 6 talhas de pedra. Talhas eram grandes jarros, né, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 a 3 metretas. Olha, uma metreta equivale a mais ou menos 30 a 40 litros, uma metreta, 30 a 40 litros. Então vamos considerar 40, para tentar fazer uma conta aqui, né? 2 a 3 metretas, 3 metretas, 3 vezes 4, 120, isso, né? Então 3 vezes 40, né? Então, uma daquelas talhas levava 120 litros. Estavam ali 6 talhas. 120 vezes 6, 720, é isso? Estou enganado. Mais ou menos isso, né? Então, ali tinha 720 litros de água aproximadamente. É bastante água, né? Bastante água. Os judeus tinham
texto de Levíticos, capítulos 15, 16, 17, nos fala que eles tinham essa prática que nós citamos agora. Eles chamavam o dia da expiação, o dia do perdão, onde eles levavam o animal diante do sacerdote, passavam o pecado, o animal era morto, né? Esse era o dia da expiação. Antes desse dia, antes de haver o derramamento de sangue, para que o pecado fosse encoberto, eles passavam por um processo de purificação. E esse processo de purificação, ele incluía um banho. E esse banho era um banho de imersão, né? Eles passavam por um lugar onde tinha bastante água, né? E, enfim, desciam e subiam de novo, né? E era um ritual. Subindo dali, então eles estavam purificados. Eles tinham outras práticas que eles tinham que fazer também, né? Homens e mulheres não podiam ter por aqueles dias relações íntimas e algumas outras práticas, né? Que eles precisavam se abster e passar por esse processo de purificação. E aí então eles iam lá e levavam o seu animal. O animal era morto, eles saíam, e depois desse rito todo, os sacerdotes também passavam por um banho de purificação pós processo todo, né? Então a água, a purificação, ela estava presente desde o tempo da lei, e ela ainda estava presente nesse tempo, nos tempos de Jesus, porque eles ainda seguiam aqueles ritos, enfim, aquelas leis. Então quando os fariseus mandavam aqueles homens, que foi o primeiro versículo que nós lemos quando nós começamos a falar nessa noite, observar João Batista e dizer, o que tu dizes de ti, né? Nos dê uma resposta para que levemos aqueles que nos pediram. Aqueles homens viam que João Batista, no seu batismo, João Batista não inventou o batismo, ele fazia a mesma coisa que os judeus faziam na lei, só que lá era dentro daquela caixinha ritualística. E agora João Batista, ele fazia o mesmo processo de banho, de purificação, só que no rio, fora do esquemão deles lá. E eles sabiam, cara, esse cara conhece a lei, ele está fazendo aquilo que Deus mandou, só que, cara, isso aí tem que passar por nós aqui, fora de nós, nós não queremos. E os discípulos também traziam isso em si, porque quando eles estavam com Jesus ali, certa vez tinha um outro grupo batizando, e eles, Senhor, tem um outro grupo que está batizando lá, o Senhor quer que nós pedimos para que venha fogo do céu e consuma eles? É tipo assim, olha, nós estamos aqui na nossa igreja, nós somos nós somos a igreja certa da cidade. As outras igrejas aí pregam heresias, os caras pregam teologia de não sei o quê, os certos somos nós, sabe? Eles vão padecer no fogo do inferno, estão usando o nome de Deus em vão, não sei o quê, sabe? Seria a mesma coisa se a gente fizesse isso, se a gente achasse que o nosso grupo aqui, né, a nossa igreja, enfim, nossa comunidade fosse melhor do que outros aí que, né, falam de Jesus. E eles faziam isso, fora do nosso esquemão aqui, nós não queremos. Então quando João Batista, ele batizava, ele simplesmente fazia aquilo que Moisés havia determinado. E esse processo de purificação, eles faziam, né, passavam nesse local, e depois eles iam para o momento da expiação. Esse lugar que Jesus escolheu para fazer o primeiro milagre, penso eu, você pode pensar diferente, mas penso eu que possa ter sido ocasionalmente um casamento naquele momento. Podia ter sido uma festa de aniversário de criança, dia das crianças, dia de qualquer coisa, mas o que importa mesmo é o local. Jesus fez o primeiro milagre dele no local de purificação, porque o processo de purificação era assim: passa pela água, e aí vai, e o sangue apresenta o teu pecado, reconhece como pecador, e o sangue é derramado. Quando Jesus fez aquela água se transformar em vinho, a água que representava a purificação, agora se transforma no vinho que representa o quê? O sangue de Jesus. Esse primeiro milagre de Jesus foi muito mais do que alegrar os noivos numa festa, né, de salvar o mestre-sala, que não preparou aquela festa adequadamente, não contou o número de convidados para ter a quantidade certa de vinho, faltou vinho. Não foi só para resolver o problema dele, mas foi para mostrar que nós precisamos
nos purificar dos nossos pecados, reconhecendo-nos como pecadores, né? E reconhecendo que há um sangue que purifica o nosso pecado e não só apaga, mas tira o nosso pecado. Irmãos, isso é tão assim, tão maravilhoso e é tão fundamental para a nossa fé, acreditarmos nisso que, sabe, dá vontade até de se batizar de novo, né? Há uma expressão muito verdadeira nesse ato de Jesus. Todas as coisas, nada são por acaso, né? E quando eu falo que eu penso que talvez possa ter sido por acaso, né, num casamento, não que tenha sido por acaso, né? Eu quis me referir que a essência mesmo da coisa era o lugar, e não necessariamente o que acontecia naquele lugar, né? Então aquilo que, o primeiro milagre, Jesus principiou os seus milagres, mostrando que o homem precisa se reconhecer como pecador, passar por um processo de purificação, e o sangue derramado cobre o pecado dele. Irmãos, essa é a nossa jornada, essa é a nossa vida, e esse é o princípio da nossa fé. O sangue do Cordeiro puro, e aí tem várias outras referências sobre Jesus, né? Precisava ser o Cordeiro puro quando ele, junto de Pilatos, antes da sua condenação, Pilatos olha para ele e diz: olha, eu não vejo nesse homem crime algum. Ele está dizendo: olha, esse homem não tem mancha, ele não é um devedor, ele é puro. Opa, o Cordeiro é puro, então pode ir para o sacrifício. O próprio Pilatos reconheceu coisas que os conhecedores da lei não reconheciam ou não queriam reconhecer. Mas a gente aprende nisso aqui também, que às vezes os nossos rituais religiosos, eles podem nos afastar da essência do que o Senhor quer nos ensinar, né, no mais profundo, naquilo que realmente interessa, para que a gente saiba, para que a gente não se afaste do caminho da salvação. Eu creio que nós nascemos e fomos predestinados para vivermos eternamente com o Senhor. E nessa nossa jornada nós podemos extinguir o Espírito que está em nós. A palavra nos orienta, nos adverte para que não deixemos extinguir o Espírito que está em nós. Porque nós estamos nessa jornada aqui, irmãos, e ela só vai se concluir quando se cumprir os nossos dias. Então até lá a gente precisa estar sóbrio e vigilante, como diz a palavra, né? Crendo nesse princípio fundamental da nossa fé, que nos leva à salvação através do sangue de Jesus. Irmãos, se vocês quiserem se colocar de pé, por gentileza. A mensagem de João Batista, ela é viva até hoje, e a manutenção que nós fizemos da nossa salvação, por assim dizer, aquele que nos mantém firmes na jornada até os últimos dias, é continuar vivendo, entendendo aquele texto de João Batista, a mensagem de João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Isso é o que nos cabe hoje, nos arrependermos, olharmos para aquelas práticas que nós temos tido muitas vezes. Às vezes quando a gente viu já foi, né? E a gente, puxa, não precisava ter feito isso. Só que às vezes a gente vê, mas a gente vai ainda, né? A gente sabe que tinha que parar ali, mas a gente dá um passinho a mais, né? Só para ver o que dá. Senhor, pela misericórdia, Senhor, às vezes não dá nada ali, mas daqui a pouco aquele passo ali vai nos trazer um atraso tão grande que a gente não consegue nem medir. E quando tudo isso for claro para nós, a gente vai saber que a gente precisa muito mais do Senhor, né? Precisa
depositar muito mais no Senhor. Que a porção do Espírito de Deus em nós, ela sobrepõe a cada dia a porção da nossa alma, né? Que milita contra o nosso espírito, que nos puxa para fazer aquilo que nós não gostaríamos de fazer e que nos bloqueia de fazer aquilo que nós sabemos que deveríamos fazer, né? Então que essa seja a nossa luta, irmãos. Fazemos a manutenção da nossa fé, e ela vem pelo ouvir. É importante o estar aqui, é importante o congregar, é importante estar próximo, é importante contar para o outro, né, uma necessidade que tu tenha, é importante ouvir o outro na necessidade dele, é importante viver em comunhão, para que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida. Uma outra referência sobre a água é a própria palavra, né? Certa vez, naquele momento onde Jesus lavava os pés dos discípulos, Pedro fala: não, Senhor, não precisa lavar meus pés, eu que deveria lavar os teus. E aí Jesus diz: não, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, né? Falou para Pedro. E Pedro diz: não, Senhor, então lava tudo, até a cabeça. Ele diz: não, vós já estáis limpos pela palavra. A palavra entrando na nossa mente, ela nos purifica. O que precisa lavar? Os nossos pés. Nossos pés significa a nossa jornada, né? Os lugares aonde a gente vai, o caminho que a gente escolhe, que às vezes a gente precisa fazer um caminho de volta, mas às vezes a gente precisa fazer, às vezes o caminho de volta é só o arrependimento e a confissão. Meu irmão, se essa palavra foi verdadeira para ti, te agarre nela, dê valor àquele dia que você desceu as águas do batismo, dê valor. Ali foi o dia em que a tua vida entrou numa outra rota, né? E essa outra rota é um caminho, uma vereda aplanada pelo Senhor, conforme diz a Escritura. Creia nisso. Se você ainda não é batizado, quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, converse conosco no final do culto, sem nenhum compromisso, mas para que isso seja claro no teu coração. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor Deus, ela tem tudo o que nós precisamos saber, Senhor Deus, para que a nossa fé, Senhor Deus, em ti, Senhor, ela nos permita estar cada vez mais firmes em ti, Senhor. Pai, é pelo teu amor, pela tua graça, Senhor Deus, que tu tem trazido essa palavra até nós no dia de hoje, que ela possa fazer morada, Senhor Deus, nos corações aqui, Senhor. Uma palavra que tenha sido dita aqui nessa noite, Senhor Deus, aquela que provém de ti, Pai, que ela foi recebida em algum coração aqui, Senhor Deus, que ela se instale ali e produza frutos, Pai. Ela possa trazer uma nova condição de vida, possa trazer uma clareza no entendimento, Senhor. Possa abrir, Senhor Deus, um canal para o teu Espírito agir ali, Senhor Deus. Talvez mesmo no meio de uma confusão que a alma produz nas nossas vidas, Senhor. Talvez, Senhor Deus, uma mente um pouco embaraçada com tantas coisas da correria do dia a dia, Senhor, que por mais que busca, às vezes não consegue encontrar um lugar de conexão contigo, Senhor. Por vezes não consegue ouvir a tua voz, Senhor, mesmo querendo ouvi-la, Senhor. Venha nessa noite, Senhor Deus, como nós oramos aqui antes, Senhor Deus, como uma flecha, Senhor Deus, que penetra nos corações. A tua palavra, Senhor Deus, ela sempre acerta o alvo, Pai. Sempre acerta o alvo, Senhor. Senhor Deus, alguém nessa noite está crendo, Pai. E alguém espera de ti, Senhor Deus, algo a partir da tua palavra, Senhor. Quebra, Senhor Deus, quebra tudo aquilo que não permite que a tua palavra se estabeleça com verdade por causa do nosso juízo, Senhor. Por causa daquelas coisas que a gente estabelece no nosso coração às vezes e não consegue tirar da frente, e elas ficam ali atrapalhando aquele entulho de coisas, Senhor Deus, que povoam nossa mente, nosso coração às vezes, Senhor.
Faça, Senhor Deus, nessa noite como uma retroescavadeira, Senhor Deus, e tira os entulhos, Senhor Deus, do nosso coração, Senhor Deus. Limpa a nossa mente com a Tua palavra, Senhor Deus. Purifica, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, que Tu preparaste um dia, Senhor. E Tu, Senhor, que és Senhor do tempo, Pai. Tu és aquele que era, aquele que é, Senhor Deus, aquele que será eternamente, Senhor Deus. Tu consegue, Senhor Deus, voltar no tempo, Pai. Pai, aquele que se lembra nessa noite, se lembra do seu dia, do seu batismo, Pai. Pai, Tu pode voltar lá no tempo com ela, Senhor Deus, e fazer com que ela veja coisas que ela não viu naquele dia. Os céus abertos, Senhor. Uma nova vida sendo escrita ali a partir de uma decisão, de um arrependimento, de um banho, Senhor Deus, que não é só um banho ritualístico, Senhor, mas é uma purificação de uma vida somente carnal, Senhor Deus, e de pecado e de sujeira, Senhor. Mas estamos em Ti agora, nova criatura nós somos, Senhor Deus, e queremos viver a nova vida em Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver uma nova vida em Ti, Senhor. Participando contigo, Senhor Deus, da Tua graça, Senhor Deus. Servindo contigo aqueles que precisam da nossa mão estendida, Senhor. Tendo compaixão e nos movendo em favor do necessitado, Senhor Deus, e Te servindo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a trazer aquela água que Tu pediste para que nós buscássemos, Senhor. Tu és, Senhor Deus, não somente o nosso Salvador, mas também és o nosso Senhor. Como nosso Salvador, Tu nos salva, Pai, sem que a gente faça coisa alguma, Senhor. Mas como nosso Senhor, nós nos colocamos como Teus servos, e então nós precisamos Te obedecer. Que seja assim as nossas vidas, Pai. Reconheçamos a Ti como Salvador, aquele que nos livra das garras de Satanás, aquele que nos livra da perdição eterna, Senhor, aquele que nos livra do fogo que arde e arderá continuamente, Senhor. Porque Tu, Senhor Deus, tomaste o nosso lugar ali no dia de pagamento das dívidas, Senhor. E hoje nós somos tidos por Ti como aqueles que não mais devem, Senhor. Nos ajuda a nos livrarmos dos rituais, daqueles que, Senhor Deus, tomam o lugar da Tua graça, Senhor. Não são os rituais, não é por obra, Senhor Deus, não é por esforço, não é por atos humanos de justiça, Senhor Deus, que encontramos a salvação. Mas é pelo arrependimento, Senhor Deus. Nos dá um coração, Senhor Deus, que se arrepende, que seja produzido em nós frutos dignos de arrependimento, como diz a Tua palavra. Que aquilo que nós fizermos de errado, Senhor Deus, também já traga junto o fruto do arrependimento, Senhor. Porque fomos enxertados na videira verdadeira e desfrutamos hoje, Senhor Deus, da mesma seiva pura, Senhor, do povo aquele que andava nos Teus caminhos, Senhor. Ajuda-nos nessa noite, Senhor Deus, e a partir desse dia, Pai, se algo novo veio sobre cada um de nós, Senhor, que nós vivamos pelo novo, Senhor. Mas se Tu trouxe memórias nessa noite, Senhor, que a gente possa viver, Senhor Deus, por essa fé. Conforme Jeremias disse, eu quero trazer à memória algo que me traga, que me possa dar esperança. Para aquele que se lembrou nessa noite do seu dia de batismo, Senhor, que ele viva por essa esperança, que está numa nova vida, numa nova jornada, ingressou num novo caminho que Tu preparaste para nós, Senhor. Ah, Senhor, não somos, Senhor, merecedores, mas não é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Não é por sermos, porque realmente não o somos, Senhor, mas é pela Tua graça, Senhor Deus, que é derramada a todo aquele, Senhor Deus, e Tu não joga fora nenhum daqueles que se achegam até Ti. E nós nessa noite, Senhor Deus, declaramos, Senhor Deus, e eu declaro por mim, Senhor Deus, e por essa igreja, por aqueles que concordam com isso, que nós sim, Senhor Deus, somos dependentes do Teu favor e precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Clamamos aqui, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Esse é o nosso clamor nessa noite, Senhor, a estarmos mais próximos de Ti, a ouvirmos a Tua voz, a vivermos, Senhor Deus, conforme a vereda que Tu tens preparado para cada um de nós. Eu Te louvo, Pai, por cada vida que está aqui nessa noite, por cada um que se dispor a estar aqui, porque sabia que algo Tu haveria de fazer aqui nessa noite. A Tua palavra foi lançada, Senhor,
e ela é verdadeira, e ela é apta, Senhor Deus, para, Senhor Deus, regar a nossa mente e o nosso coração, para que os frutos venham, Senhor. Louvado seja o teu nome por cada vida, Senhor, cada um aqui que representa a sua família, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, agradecemos, Pai, pelo teu amor maravilhoso, Jesus, pela tua graça, Espírito, pelo teu poder e consolo. Aleluia, louvado seja Deus. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar, em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar, em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar, em tua presença vou me derramar e declarar que é santo o Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome
presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Declare o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Irmãos, como a sua igreja sabe, nós, como igreja cristã, como comunidade aqui no Meio de Passo Fundo, nós também temos uma missionária que é da casa que ela serve na missão Nordeste, que é a Fernanda, filha do seu Sérgio.
da dona Janete, né? E a Fernanda lá, ela vive lá na missão Nordeste, e tem um casal que mora lá na missão, também serve, que é a Janaína e o Josafá. A Janaína está grávida de gêmeos. O pastor Célio, que está servindo a igreja em outra cidade hoje, me passou um contato, falou também com a Janete, que é a mãe da Fernanda, para que a gente levantasse uma oferta em favor desse casal, né? Na verdade, para ajudar essas crianças que estão vindo, né? Ajudar o casal, ajudar a família, enfim, né? Eu pedi o Felipe, por gentileza, trazer a bandeira aqui. E se você tiver o desejo no coração de ofertar para essa causa, né, para esse casal, né, onde a mulher está grávida, e eles têm, então, dedicado a sua vida à missão. Casal que abriu mão, talvez, da sua vocação profissional ou de outras tantas coisas, para servir ao Senhor de forma integral, até onde a gente sabe, né? E tem essa dedicação, e tudo que for colocado aqui a gente recolhe, caminha para o seu Sérgio. Seu Sérgio, para quem não sabe, ele é uma das pessoas da equipe desses carros fortes, esses caras que tu vê levando e buscando dinheiro em banco. O seu Sérgio é uma das pessoas que trabalha nisso também, né? Então não tinha outra pessoa mais indicada para que fosse aquela que ajudasse a tesouraria da casa aqui também, né, nessas questões financeiras, tá? Então o seu Sérgio depois recolhe aqui, por favor. Irmãos, vamos orar para a gente encerrar esse culto e voltar para casa com uma palavra grudada nos nossos corações aqui. Pai querido, nós agradecemos porque tu colocaste, Senhor Deus, bondade no coração de muitos, Senhor, e também recursos, Senhor, para que eles pudessem também contribuir com a tua obra num local onde talvez muitos não conhecem, a maioria não conheça, contribuindo com pessoas que também não conhecem, mas acreditam que trabalham também em favor do reino, Senhor Deus, como aquilo que nós também queremos, que o teu reino se expanda, né? E talvez muitos de nós não conseguem, ou talvez não tenham a vocação para viver uma vida abnegada de todas as coisas que nós temos buscado no nosso dia a dia, numa dedicação plena de tempo para a tua obra, Senhor Deus, mas esses têm, Senhor Deus, esses têm esse desejo e vivem dessa forma, Senhor. Abençoa esse casal, Senhor. E essas crianças, abençoa já no ventre das suas mães, Senhor. Guarda elas, Pai, que, Senhor Deus, as veredas delas sejam veredas de caminhos justos, Senhor Deus, e de boas escolhas, Pai. Que sejam a alegria dos seus pais, que seja uma família que te sirva, Senhor. Pai, nós pedimos também para que os teus olhos sejam atentos à bondade desses que têm ofertado aqui nessa noite, Senhor. E mais ainda, Senhor, que os teus olhos estejam atentos também àqueles que gostariam de ter contribuído, mas lhes falta recursos, Senhor. Ah, tu és um Deus justo, Senhor. E eu sei que tu sabes, Senhor Deus, do que se passa no coração de cada um, Senhor. Abençoa a todos, Senhor. Abençoa a nossa vida, nossas casas, no restante das nossas semanas, Senhor. Nós possamos viver por Ti, Senhor, pela Tua graça, Senhor Deus, e que nós sejamos aqueles que espalham o Teu amor, não só através de palavras, mas através de atos de amor. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por estar presente aqui conosco, Espírito Santo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um. Boa noite.
sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem.